Olá meninas, boa noite para vocês. Hoje estamos aqui para falar do toque de fé. Este é o título da nossa mensagem para refletirmos juntas. Com certeza vocês já devem ter percebido, né, pelo título, de quem nós vamos falar hoje. E sim, é da mulher com fluxo de sangue. O relato sobre ela é tão curtinho que não tem nem o nome dela, não consta. Só se sabe que ela encontrou com Jesus na região de Cafarnaum, da onde ele já havia feito vários milagres, né, demonstrações do seu poder através de curas. Ele havia recentemente curado um paralítico, ele havia curado leprosos, ele havia atendido aquele gadareno, né, com espírito imundo. Ele havia acalmado a tempestade quando estavam a caminho, que o barco estava enchendo, os discípulos pensando que iam se afogar. E ali foi uma grande lição. Por que não tendes fé? Ele estava lá dormindo na polpa do barco. E os discípulos foram lá, não se te dá que pereçamos. Tipo assim, você está dormindo, mestre, o senhor não está vendo? Olha o tamanho do vento, o tamanho das ondas, né, o que está acontecendo aqui. Nós estamos diante de uma tempestade enorme. E Jesus, que estava lá com a cabeça numa almofada lá, ele levantou e disse: ah, meu Deus, tipo assim, tá na hora de vocês também terem poder, não se apavorarem. Olha que não era uma coisa pequena, né, que estava apavorando eles, era uma tempestade enorme, ventos fortíssimos, e eles estavam lá num barquinho. Mas Jesus repreendeu sua falta de fé. Bem, então Jesus seguiu e daqui a pouco, indo, né, com uma multidão enorme atrás dele para fazer o seu próximo milagre planejado, né, que era a ressurreição da filha de Jairo. Daqui a pouco, lá pelas tantas, alguém tocou nas suas vestes. Então Jesus para repentinamente e diz: alguém me tocou. E aí Pedro, sempre muito afoito, né, sanguíneo, logo foi dizendo: mestre, o senhor está sendo apertado de todos os lados, está todo mundo aqui junto nessa multidão e esbarrando no senhor toda hora. E o senhor está perguntando quem me tocou. O senhor está bem, mestre? De repente o sol quente, né, do deserto está ali fazendo mal. E Jesus deve ter sorrido e dito: Pedro, né, deve ter pensado: tu não muda mesmo, hein? Mas a mulher, então, que havia tocado em Jesus, era a mulher do fluxo de sangue. E nessa hora ela resolveu se manifestar e dizer: fui eu, Senhor, fui eu que te toquei. Caiu aos seus pés e disse: fui eu. Eu sou a pessoa que toquei na orla das suas vestes, porque eu pensei: se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curada. Senhor, eu já estava há 12 anos em busca de cura. Gastei tudo que eu tinha, gastei tudo, todo o meu dinheiro, gastei todas as minhas posses, eu não tenho mais nada, eu tive que vender para pagar os médicos que me trataram, e nada, eu só fui piorando cada vez mais, piorando. E agora eu ouvi falar do Senhor e eu vim atrás do Senhor, porque eu sabia que se eu lhe tocasse eu seria curada. Eu acreditei naquilo que me disseram e eu constatei que eles estavam falando a verdade sobre o Senhor. Obrigada, Jesus. Eu tô curada. Jesus deve ter aberto aquele lindo sorriso e disse: oh, filha amada, tua fé te curou. Que coisa linda, né? Que coisa linda. Foi a tua fé, não foi a minha roupa,
Ele podia ter dito, ah, tá, então tá, né, tu me alcançou, me curou, né, foi curada, alcançou a orla da minha veste, né, você me deu um toque lá, eu nem senti nada, assim, fisicamente, mas não, Jesus não disse nada disso. Jesus se alegrou com ela, porque ele sabia reconhecer o toque de fé. E ele não mudou, gente, ele continua o mesmo e ele sabe reconhecer o toque de fé. Quando nós oramos com fé, meninas, eu ainda quero contar para vocês algumas histórias de fé durante esta semana, que aconteceram na minha vida, que aconteceram na vida de amigos meus. Histórias reais, histórias importantes, que é bom que a gente saiba para que nós possamos de fato nos fortalecer na fé. Eu até vou pensando bem, mudar um pouquinho aqui o que eu tinha pensado, mas vou contar para vocês uma história de fé. Muito complicada, inclusive, mas com Jesus, né? Teve um final feliz. Vocês sabem que eu tenho 2 filhas, né? A Priscila, minha amada primogênita, nascida em 91, tá com 31 aninhos, tá estudando na Áustria, fazendo doutorado em linguística, casada com o Timon, meu genro holandês, que ela conheceu lá enquanto fazia o mestrado na Europa, pela Fundação Erasmus, né, de Roterdã. Então foi um semestre em cada país diferente. E quando ela era adolescente, ela começou a ler bastante coisas sugeridas por professores, amigos, enfim. Tinha um vizinho que o pai era ateu, que morava no mesmo condomínio, e ela passou a, eu não sabia disso, ela passou a frequentar a casa deles, a ver os livros deles, a biblioteca deles, enquanto eu trabalhava, obviamente, o dia todo, né? Escola adventista, 30 anos, supervisão, orientação. E a Priscila começou a sentir a sua base, né, da infância, que era totalmente relacionada a Cristo, ao Evangelho. Você começou a sentir a sua base ruir, começou a se sentir enganada, você começou a achar que aquilo tudo era historinha fictícia, que não era, nada daquilo era verdade. E um dia, meninas, com 16 anos de idade, ela fez uma tentativa de suicídio bem complicada. Ela tomou muitos medicamentos. Ela colocou tudo num copo e tomou misturado com algumas coisas, não vou dar maiores detalhes. E eu com o coração na mão, naquele dia eu estava numa visita na PUC, numa feira de profissões com os alunos do 3º ano. E então eu comecei a sentir meu coração apertado, e liguei para a vizinha, pedi que fosse lá ver a Priscila como ela estava, e a vizinha foi e não me retornava, e não atendia o telefone, e ela simplesmente não me dava notícias, até que eu consegui falar com ela, ligando pro meu telefone residencial. Ela estava lá já com a Priscila. Bom, resumindo a história, eu fui para casa e cheguei lá, já tinham 3 ambulâncias lá, minha sala estava cheia de vizinhas, de pessoas que eu não conhecia. A Priscila estava muito inchada, estava sendo medicada. E então eu fui com ela até o Hospital Conceição, na época. Foi para lá que a ambulância a levou. Ela ficou na sala vermelha, né, na UTI. Mas, meninas, se é que existe algum lado bom nessa história, é que mesmo ali, diante daquela provação tremenda, a minha fé, ela não vacilou. Eu tive um cântico no coração durante todo o tempo que eu esperei ali na frente daquela sala. Eu não chorei. Eu confiei. Eu tinha certeza que Jesus iria ouvir as minhas preces.
Meninas, o tempo acabou. Amanhã eu conto para vocês o restante. Que Deus os abençoe. Um beijo.